RFI Convida. Maria Emília Alencar. RFI convida hoje Ciro Gomes, ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito. Ele concorreu 2 vezes à eleição presidencial no Brasil e hoje é apontado como pré-candidato pelo PDT à eleição de 2018. Ciro Gomes está aqui em Paris, está fazendo um giro pela Europa e em Paris ele participa de um debate com pesquisadores brasileiros e franceses na Universidade Sorbonne Nouvelle. Olá, Ciro Gomes. Obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da RFI. É um privilégio, Emília, encontrá-los aqui, a vocês brasileiros que fazem a partir da RFI uma menção ao mundo sobre o nosso país e nosso contexto. Pois é, o nosso contexto, para utilizar essa palavra, a divulgação bombástica, da lista de inquéritos do STF a partir das delações da Odebrecht foi uma verdadeira bomba para o país e uma guinada na crise política do Brasil. Mas o senhor e o PDT ficaram de fora, dessa lista. Isso o favorece para a corrida presidencial de 2018? Para mim, nada mais é do que a minha obrigação. É uma opção de vida. São 37 anos com oportunidades importantes de governar o país como ministro da Fazenda sob a liderança de Itamar, servir ao país como governador em um estado, que é o Ceará, prefeito da 5ª cidade, ou seja, tendo oportunidades, me comportar, isso para mim nada mais é do que a minha obrigação. E nesse momento eu não consigo comemorar nada, porque vejo com muita tristeza, especialmente porque vejo 2 potenciais perigos. O perigo atentatório à democracia, à confiança do povo no sistema democrático, que é o perigo da generalização. A ideia de que somos todos iguais, de que na política não há espaço para decência, que não há espaço para espírito público. Isso é um sentimento que está perigosamente se alastrando no país. E o outro consequência do primeiro, é a impunidade. Porque na medida em que você generaliza, você equaliza por baixo tudo, você acaba protegendo o centro podre que hoje comanda a política brasileira. E outra consequência pode ser, com essa perda de credibilidade da classe política, que o senhor falou, existe também um espaço aberto para os chamados outsiders, da política, já que os partidos estão sem muita credibilidade. Isso está acontecendo também aqui na França, aconteceu nos Estados Unidos, é um movimento que a gente... Isso é um fenômeno absolutamente compreensível para mim, que tenho essa vivência, na medida em que o neoliberalismo, que virou um esmagador consenso na sua insustentabilidade, e agora a consequência prática dele foi a produção de instabilidade, a crise de 2008 que se propaga até hoje, a demonstração flagrante e final disso, e inequidade, desigualdades abissais. Se você coloca a pitada de violência derivada das intervenções brutais por petróleo por aí afora, o mundo tem hoje 65 milhões de refugiados. Isso é a maior quantidade de seres humanos expulsos das suas comunidades e vivendo em condição absolutamente indigna. E isso está pedindo, tudo é um problema grave, do ponto de vista econômico, social e da questão da própria paz e da estabilidade global. O mundo olha para a política. E ao olhar para a política encontra um conservadorismo, uma não resposta para essas coisas. E isso, como não há vácuo, predispõe as pessoas a procurar. Mas elas estão procurando na política. Eu não tenho medo nesse momento do fenômeno. Pelo contrário, eu acumulei agora alguns convites, porque nunca houve tanta audiência para uma pessoa como eu, que não simplifica o discurso, que vive até arrostando incompreensões, porque quer ver as coisas com a sua complexidade. Por outro lado, essa situação de vácuo político, de falta de credibilidade, também dá margem a outsiders mais conservadores, Enfim... Também não temo, como democrata visceral de raiz e conhecendo o Brasil, nossa tropicalização das tensões mundiais, étnicas, religiosas, etc., etc., eu acho que o Brasil engole esse monstro e cospe o caroço sem maiores dificuldades. Eu vi que o senhor escreveu em 2002 um livro cujo título é Um Desafio chamado Brasil. Um título que nunca esteve tão na ordem do dia, Qual é o maior desafio hoje para o Brasil? É retomar sua própria compreensão de projeto nacional. Na medida em que nós, hoje em dia, somos produto de um colapso de um velho modelo,
que ao produzir uma coisa exuberante, que foi a 15ª economia industrial do mundo, partindo do nada, né, de uma agricultura de monocultura do café e da cana-de-açúcar, assentado na escravidão eterna e depois no latifúndio e no conservadorismo político, nós nos industrializamos forçadamente por um modelo que se exauriu ali pelo ano 80, vamos praticar aqui uma data. A partir daí, as emergências têm nos exaurido todas as energias políticas e agora não há mais ciclos emergenciais possíveis de serem tratados com paliativos. É preciso agora refundar a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Brasileira em cima de concretudes muito práticas e contundentes. O país hoje, por exemplo, retornou a proporção da sua indústria em relação à economia ao que éramos em 1910. Ou seja, o Brasil está se desindustrializando e se a gente quer enfrentar um objetivo nacional de superar a desigualdade e a miséria, nós temos que retornar uma consciência de crescimento econômico, administrar sequelas, riscos inerentes a isso, que não são triviais, mas é preciso ter clareza de que a tática é interromper a desindustrialização e iniciar um novo ciclo de industrialização, cujas pistas estão dadas pelo tamanho dos desequilíbrios setoriais. Por exemplo, petróleo e gás. Por exemplo, complexo industrial da saúde, para ficar em 2 exemplos. Agora, você não acha que a grande emergência hoje no Brasil, claro, a reindustrialização em termos de economia, mas é a reconstrução da classe política brasileira? Sem dúvida, eu tenho sintonia com esse sentimento popular, mas eu me preocupo muito em que as pessoas sejam iludidas na crença simplória de que o nosso problema é a corrupção. Corrupção é uma chaga, é um câncer tremendo, porque ele contamina toda a confiança da população no sistema, ele elimina a possibilidade de você convocar o país aos sacrifícios necessários à construção do projeto, mas a centralidade do problema brasileiro na corrupção é um erro. Né? O nosso problema é o colapso econômico, o nosso problema é que nós somos 14 milhões de brasileiros desempregados, 9 milhões empurrados para a informalidade e para o trabalho selvagem, e isso tudo tende a piorar e a se agravar com o erro estratégico derivado da conspurcação golpista, né, do controle golpista do poder do país. Agora, essa classe política, se ela for arrasada, né, enfim, a gente viu a experiência na Itália com a Operação Mãos Limpas, abriu uma margem para a chegada do Berlusconi, enfim, isso não é um grande perigo? Eu falo assim... Por isso eu faço essas ponderações, quer dizer, a gente não pode aceitar que a grande questão do país seja esse moralismo, que a gente inclusive está vendo, que muitas vezes é centralmente agitado pelos safados, pelos corruptos. Você imagina, olha a contradição, né, de um candidato como o Aécio, que termina as eleições, não respeita a vitória eleitoral do adversário e passa a denunciar o adversário, inclusive nos tribunais, por corrupção, malversação de dinheiro, indicando, inclusive, as parcerias e, no fim, é pilhado ele próprio fazendo aquilo que denuncia. Então, isso, evidentemente, nós temos que pôr um fim. Mas, assim, visceral democrata como eu sou, eu ainda não estou com medo, né? Ainda não estou com medo, embora eu perceba, né, o potencial destrutivo que é. Mas acho que hoje o pulso renovador é muito mais relevante positivamente do que o risco de uma renovação desastrada, penso eu. Fala-se que, a imprensa está ventilando a hipótese de um pacto entre os partidos brasileiros, né, PMDB, PT, PSDB, para garantir uma sobrevivência desses partidos e impedir o fim deles. Né? Isso replica a pior tradição elitista e plutocrata brasileira. Foi assim no enfrentamento. Foi assim no enfrentamento da escravidão, foi assim no enfrentamento enfim, de todas as grandes questões. A própria Inconfidência Mineira é pioneira e contemporânea de 1789 na França, 1780 nos Estados Unidos, enfim, e nós adiamos, né, a independência e a república em função dessas transações da elite. Acho, entretanto, que desta feita não é muito razoável que aconteça. É evidente que está acontecendo a tentativa, já não é uma coisa planejada, já está em ocorrência. Uma das razões do golpe, de 3 mais graves, né, de fato pôr um fim à Lava Jato e à decomposição, né, da estrutura dirigente plutocrata e corrupta e em tudo por tudo igual, salvo exceções, do PSDB e do PT. Só que tem muitas outras forças hoje com certa representatividade fora
e absolutamente infensas a qualquer tipo de transação ou acordo nessa direção. Eu, por exemplo. E, justamente, o senhor, por exemplo, o senhor é um dos nomes cotados presidenciáveis para 2018, mas o senhor já sugeriu algumas vezes que, se o ex-presidente Lula for candidato, o senhor desiste da candidatura. Não, isso é uma malversação de uma opinião que é complexa. O que é que eu digo? Eu serei candidato, vou agora fazer como eu deveria fazer sempre, pensando nas tradições lamentáveis de uma certa imprensa brasileira. Eu serei candidato dependendo só de uma coisa: o PDT, o meu partido, decidir que eu seja. Então não há nenhuma outra variável que diga se isso, ou se aquilo, ou se aquilo outro. O PDT decidiu, eu sou candidato. E sou com entusiasmo, porque a eleição é o apurado da política. Se eu não ganho, e acredito que a chance de ganhar dessa feita é muito grande, sem qualquer tipo de modéstia, né? Mas eu estou vendo as chances se alargar, eu terei, ainda que não vença, terei dado uma contribuição, né, a essa formulação de futuro que o país precisa desesperadamente. Então, isto está dito. Entretanto, foi o que eu falei, disse assim, se o Lula é candidato, fica difícil para uma candidatura como a minha ser achada pelo eleitorado, porque na hora que ele é candidato, ele passionaliza o quadro, polariza por si e contra si o quadro, de maneira que o eleitor meio que fica imediatamente constrangido ao preto ou branco, dado que o preto e o branco meio que viraram cinza ambos, né? E ainda assim fica difícil para alguém que está dizendo, oh, peraí, a vida não é preta ou branca, a vida tem nuances, a gente precisa compreender que há aqui virtudes e ali defeitos, e é que a gente precisa construir um caminho inteligente, não passional, tal. Que a dificuldade será, eu cultivo a verdade, mas vamos ver o que é que o povo decide. Agora, existe um espaço para uma frente de esquerda no Brasil? Não é o que nós precisamos. Não é o que nós precisamos, por quê? Porque o Brasil é um caso que não é para amadores, né? Até as próprias palavras, meio como George Orwell advertia, viraram uma certa nova língua. Então, quem é de esquerda no Brasil o é adjetivamente, não o foi substantivamente, porque nós fomos ao poder. Que nem a esquerda espanhola ou a esquerda francesa, que indo ao poder acabam replicando o ideário criptoconservador, que no caso brasileiro é caricato, para além de criptoconservador, é caricato. Lá no Brasil não é propriamente a perversão neoliberal, na verdade é um assalto ao dinheiro público feito por uma mediação do Estado Nacional Brasileiro, transferindo renda de quem trabalha e produz para as 10 mil barões que vivem do rentismo e da especulação financeira. Isso não há em manual nenhum do mundo que organiza. E o Lula deu status, né, de coisa boa a isso que foi imposto pelo Fernando Henrique. Não por acaso o Lula queria que o Meirelles fosse o ministro da Dilma. Aí há um golpe de Estado no país, pelo menos na minha convicção, e o golpista, empolgando o poder, bota o Meirelles que o Lula queria para ser ministro da Dilma. Tem uma coisa definitivamente errada, né, nessa equação. E essa é a razão superior de uma candidatura como a minha. Não necessariamente eu, mas essa linha de pensamento, essa percepção crítica de que esse modelo é ruim, é ineficiente, é impotente para resolver a equação brasileira, é o que se impõe nesse debate. Ok, então vamos imaginar que, por enquanto, não podemos falar numa frente de esquerda. Não, até podemos. Agora, qual é o método dessa frente de esquerda? Nós vamos sentar para fazer o quê? Para, na política, dizer, é preciso montar um presidencialismo de coalizão em que a concessão à fisiologia, ao clientelismo, à roubalheira, é uma inerência realista das contradições do Brasil. Eu discordo, já saí pela primeira razão. A segunda, e a mais grave, é a economia. Então nós precisamos aceitar que o Brasil transfere renda, metade do seu orçamento, metade do orçamento nacional brasileiro, são entregues todos os anos, de forma volumosa e crescente, ao rentismo, à especulação financeira, e a outra metade está comprometida com a Previdência, em que metade é para meia dúzia de barões do serviço público, barões da magistratura, barões do judiciário, barões do Ministério Público, barões das Forças Armadas, etc. E a gente faz um terço de todo o dinheiro para resolver o problema de 70 milhões de pobres, de uma precariedade desagradável na infraestrutura do país, de uma desigualdade social que se agudiza novamente no país. Estou fora de novo. Então, que frente de esquerda é essa? O que o Brasil precisa é uma grande aliança entre quem trabalha e produz. Muito obrigada, Ciro Gomes, que participou do RFI Convida de hoje.